Senhoras e senhores, está começando mais um Café com Chefão, Conexão Corretores de Imóveis, o programa certo para todos que buscam experiência daqueles que fazem a diferença. Nosso convidado de hoje é um amigo que eu tenho a honra de trazer para bater um papo. É o nosso querido Gerry Adriani. Eu fiz questão de trazê-lo pelo seu empenho nesse mercado. São tantos anos que a gente se conhece e tantos anos que eu vejo a sua dedicação. É uma honra, como se fosse querer homenagear o amigo. Eu agradeço. Beleza? Agradeço. Então vamos começar. E aí, Gerry Adriani, me conta a tua história. Por que corretor de imóveis? Eu, quando comecei, na verdade, eu estava naquela situação de desemprego, estava procurando emprego e tal. Busquei um anúncio de jornal, naquela época era anúncio de jornal, né? E lá falava, no altos ganhos, tal, compareça para um treinamento, convidando realmente... Damos treinamento, isso, salário acima do mercado. Exatamente, e venha de traje social e tudo. Eu sempre gostei, né, de usar, então eu fui. E eu acabei descobrindo que era para ser corretor há uns 9 dias depois. Nós tivemos um treinamento lá e daí deu-se início, né? Comecei ali na Sucesso, na Imobiliária Sucesso, e com grandes caras que eu aprendi a trabalhar, inclusive o Marcelo Bonanata, que era meu gerente, né? A partir dali nós... Deslanchou. Eu demorei um pouquinho, né? Demorei 7 meses para vender, para fazer a primeira venda, porque tenho plena consciência que era por falta de experiência mesmo, né? Mas depois a gente acaba descobrindo qual o nicho de mercado da gente dentro da própria corretagem, e aí a gente começou a desempenhar o papel ali. O investimento de antes, né? Não era a mesma coisa. Hoje eu vejo os treinamentos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente numa imobiliária de um porte grande também. E, investimento desde até boas maneiras, né? Os caras, roupa, as cores que combinam para você atender. Quer dizer, para você. Eu costumo chamar de marketing pessoal, né? Você tem que ter o teu marketing pessoal. Você tem que... você não precisa estar com um terno, uma camisa Lacoste ou coisa assim, tudo bem se você tiver condição, mas não é esse o... Sim. É a tal das boas práticas, né? A barba feita, cabelo cortado, unhas e tudo, porque é uma forma de respeitar o cliente, né? É você se vestir de forma que você possa recebê-lo, né? De forma bem legal, assim, né? Aproveitando esse gancho aí, eu não sei, você é um cara que está na internet, eu já vi você na internet, né? Você tem Facebook, está no Instagram, faz um trabalho lá. Faz uma lição de casa razoável, né? Não é tão... Sim. Você não está tão todo dia criando reels, stories. Mas eu vejo assim, essa questão de cursos, cara. Eu tô vendo o pessoal vendendo uma barbaridade de cursos com as coisas assim que tem me assustado muito, Gerry. Sabe? Eu acho que a gente acabou de falar desse investimento, marketing pessoal, né? Eu falei que eu estou vendo eles realmente, mas cara, os caras estão vendendo cursos, parece que transformando o corretor em robô, sabe? Você tem que dar a mão de uma forma, você tem que receber a mão do cliente de outra forma, e sabe? Você tem que... Fica mecânico, né? Fica mecânico. A hora que ele levanta, a hora que você senta, a hora que você fala Exatamente. A, a hora que ele fala o B. Eu acho que você pode ser natural sem ser falso, sabe? A partir do momento que o princípio qual que é? Eu tenho que gostar da minha profissão, eu gosto. Não tem como eu gostar da minha profissão sem gostar do cliente. O cliente entrar e eu fechar a cara para ele, ou então eu atender ele de forma diferenciada porque ele aparenta ter mais e o outro ter menos. Não, eu tenho que gostar, não dá para, as duas coisas têm que andar junto. Eu tenho que gostar do meu cliente. E não ser robô, né? E não ser o robô do agir naturalmente, história, né? sem ser falso. Às vezes você dá um sorriso muito espalhafatoso quando o cara chega, o cara pode entender que você está tirando um barato com ele ou você achou ele engraçado, né? É diferente. Então, assim, tem coisas que você tem que se policiar. E outra, e você não é dono da razão, você tem que olhar os outros também. Como é que olha o cara experiente, olha o cara que está vendendo, que está tendo resultado, como é que esse cara trabalha? Como é que ele recebe? Porque assim, por mais que eu vi agora nos plantões agora, um cara que teve um baita de um resultado, e o cara está começando agora.
Começando agora. Agora, Ele tem diferencial. Você tem 23 anos de mercado. Isso não quer dizer nada. O cara teve um baita de um resultado? Teve, cara. Olha o que ele está fazendo. Tem coisa positiva. Você tem como aprender com o novo. Não está nesses cursos caríssimos. Não, você tem que aprender. Você pode aprender com o novo. Sim. E ele pode também aprender com as suas experiências. Sim, tá? sim. Teve uma vez que eu estava dando um curso de venda e eu falei de um caso que aconteceu de um corretor que perdeu uma venda de forma besta. O cliente chegou para comprar, o comprador. Só que você sabe que no decorado tem espelhos, né? Então, aí você atende um casal. O corretor está acompanhando. Você tem que ter muito cuidado para onde você olha. Porque o marido está do lado. Ele olhou para ela. Não, ele olhou no espelho. Ah, tá. Ele não... No espelho ele viu você, atrás dela, olhando o quê? O que você está olhando? O cara voltou para a mesa, falei, é mesa agora, né? Agora pá. O cara voltou, não, sabe o que é? A gente vai dar uma volta. Aí ela falou assim, não, bem, não sei o que. Ela falou, não, puxando ela pelo braço. E o cara viu o corretor olhando. Falei, então, você tem que se policiar e observar como é que aqueles que estão bem, o que eles estão fazendo e tudo. Não é possível que você está errado ou que o cara está errado. Não, tem alguma coisa de diferente que ele está fazendo. Então, tenta absorver o que ele está fazendo. E ver os negativos também e não repita. Sabe que eu já vi um corretor perder a venda por falar demais. O cara sentado para assinar, para fechar, o corretor pega e fala para os clientes, essa construtora é tão boa que ela vai começar um empreendimento onde as garagens vão ter para carro elétrico. Sabe o cara falou pro cara? Pô, eu sempre quis ter um carro elétrico. Essa aqui tem? Não. Então eu vou esperar. Cara, no fechamento, cara, ali. Aí o cara, você fala, que lição que fica, meu? Menos é mais, né? Lá no início, eu falando na mesa, o cliente já deu sinal que ia comprar. Quem estava me ensinando, o corretor Edson, na época, estava me acompanhando. Quando eu ia falar, eu fui falar uma outra coisa assim, ele pegou e chutou minha canela por baixo. Aí depois ele chegou, só que ele tinha uma forma meio mal educada de falar, mas ele falou para mim, ele falou assim, olha, é o seguinte, o cliente assinalou que vai comprar, já falou que gostou, acabou, cliente. Porque aquilo que você acha que é bom e que você não tinha falado ainda, para ele pode não ser. Então é o seguinte, ele já gostou do empreendimento, ele já comprou a ideia e você falou só verdades para ele. Então ele já comprou, já a partir de agora, assina a proposta. Acabou. E depois você bate um papo, vai lá, vai tomar um cafezinho, falar sobre o time e tudo, mas no período que ele já assinalou que vai comprar, cara, a partir daí não tem nada positivo que você possa falar do teu empreendimento. Nada. Ele já comprou a ideia. Eu acho legal até... como é que se diz? Eu tenho acompanhado esses cursos aí. Às vezes eu vejo alguns stories que eu acho legal. Que são aquelas passagenzinhas do cara querendo ensinar e tal. Eu achei interessante aquele cara... tá caro. Aí você conseguir reverter. Mas baseado em que tá caro? Diz que o cliente, na verdade, ele não tem outro fundamento. Ele não tem o comparativo, né? Então, às vezes, o cliente fala para você, Jerry, tá caro. E aí você, não, aí no curso ensina, não. Então, você não deve falar, você deve falar, tá, mas o senhor acha que tá caro baseado no quê? E aí você tem a segunda tentativa, tem a terceira, é interessante. Eu acho que na nossa época, eu já travei no tá caro, sabia? O cara fala, pô, tá caro. Vou ver se eu acho outra coisa. Você sabe qual é o maior erro cometido por nós, corretores, no geral, eu me incluo também, mas a partir do momento que eu descobri isso aí, eu passei a usar a favor. O pior do que você não conhecer o teu produto é você não conhecer a concorrência. Sim. Eu peguei número 5 de atendimento. Cara, pega o teu carro, você que tem carro, e vai no concorrente. Vai lá visitar. Mas não queima uma vez o cara. Chega lá no plantão e fala assim, olha, eu sou colega de trabalho, sou corretor também, gostaria de conhecer, posso entrar? Vai lá ver o que o teu cliente vai falar para você, até para você poder argumentar, porque como é que você vai argumentar de uma coisa que você não conhece? Isso é fundamental, isso daí, cara, os cursos falam muito sobre isso. Eu preciso sair de onde eu estou e ver, eu tenho o dia todo.
E nem sempre eu estou na vez. E nesse período que eu não estou na vez, eu sei mais ou menos, eu tenho um feeling de quantas visitas dá no dia. Então, ou até pela internet mesmo, né? Sim, também. Entra lá, você então, eu vou ver preço, mas por que ele custa tanto? O que tem nele? Tá? Sim. Vou conhecer esse produto. Qual o benefício? É uma informação. Que é custo-benefício, né? O cara vai falar, mas isso é caro, mas eu até concordo. É ótimo, excelente empresa. Nunca falar mal da construtora, você vai se queimar. Não, lógico. Então, excelente empresa. Só que tem um detalhe, meu produto, aí você volta para o seu produto, é trazer ele toda hora para o seu produto, você não está vendendo o concorrente. Não é porque você conheceu o concorrente, você falou, caramba, pior. Não, eu tenho que trazer para o meu, qual o diferencial? Eu não vou saber diferencial do meu se eu não visitar o concorrente, cara. Não tem jeito. Porque hoje hoje a gente vende a informação, Sim. você vende aquilo que você sabe que ele não sabe. Exatamente. Porque o teu cliente está ali, é o que você, na nossa conversa anterior, você falou, pô, ele já vem meio que armado. Sim. Né? Ele vem ali com... É que as pessoas às vezes saem de casa e têm medo de entrar em determinados lugares achando que vai ser enganado. Né? Ele já vem com toda a informação, mas você tem que ter aquela que ele não tem. Então, e você tem que saber o seguinte, você conhece mais do seu produto que do seu cliente. Então, é uma obrigação minha. Eu tenho o hábito de estudar. Um lugar que eu aprendi muito foi na Coelho da Fonseca. Por quê? Na Coelho da Fonseca tinha 75 plantões. Então, assim, você fazia plantão num plantão amanhã, você só ia voltar nele dali a 29, 30 dias, por causa do rodízio. Então, cara, imagina você entrar numa empresa hoje, lá nos Estados Unidos, pegar 5 baldeação de metrô, e você ir para um produto que você é a primeira vez que você está vendo ele e talvez não veja mais. Eu tenho que estudar esse produto a noite inteira. Porque eu vou chegar, vou trabalhar no plantão lá, sozinho, não tem quem me ajudar. Então, eu não tinha tempo. Aí eu aprendi o quê? Eu tenho que saber do meu produto. Então eu vou trabalhar amanhã lá no Campo Belo Medical Center. Pô, foi construído no prédio do Adolfo Lutz, negócio de laboratório. E o que tem na região? Quais os produtos? Que serviços tem na região? Eu não tenho muito tempo. Eu tenho uma noite para estudar esse produto, chegar lá amanhã e saber. Então, quando você volta para a nossa cidade, que você vai trabalhar num produto durante meses, você tem tempo suficiente para estudar o seu produto e o produto que tem em volta. Para eu saber o que eu vou oferecer para o cara e no que ele me der uma contrapartida, se eu não conhecer o outro, sou obrigado a assinar embaixo o que ele falou. Mas né? Isso daí, gente, é uma dica importantíssima aí. A gente está vendo aí, eu estou vendo aí muito corretor querendo pegar 10 plantões aí, produtos diferentes. E às vezes não consegue trabalhar se você tiver cabeça para saber, para conseguir mentalizar tudo isso, né, é maravilha. Mas assim, tem que conhecer e tem que conhecer a concorrência, né? Eu recebo no meu celular aqui pessoas que perguntam sobre determinados produtos que eu vendo e eu vejo que é corretor. Sabe por quê? Porque quando você pergunta preço, quanto está? Quantas unidades tem? Já vendeu tanto, não sei o que lá? Quantas unidades tem? Comum de comprador, eu falei, mas para que você quer saber quantas unidades tem? Você quer um apartamento. E foi batata. Isso veio em números de fora, sabe? Aí na terceira que veio eu perguntei, se você é corretora? Porque normalmente as pessoas querem um apartamento, você quer saber quantas unidades eu tenho, quais os preços de cada um deles, você pode mandar tabela, E a empresa que eu estou trabalhando, pelo menos agora, é exclusividade nossa, né? Então o cara não consegue entrar no pé e vender, ele tem que dividir comigo, se eu tiver de plantão lá, Sim. Ou se ele quiser fazer uma venda. Ele pode até aproveitar todo o material que eu mandar para ele, mas eu deixo ele bem ciente, se você for vender imóvel nesse lugar, você vai ter que dividir comigo. Que não é exclusividade e tal. Mas eu vejo dessa forma. Eu não vou usar um colega de trabalho para eu ter informação. Eu vou sair do meu plantão e eu vou visitar o concorrente para eu ver em loco o que é que está acontecendo em volta ali. Vou fazer uma pergunta para você aqui, se você quiser responder, fica à vontade. Assim. Uma pessoa que é inspiração para você. Deus, lógico, esse não vale. Qual concurso, né? Uma inspiração para você desses anos aí
Pode ser do mercado imobiliário mesmo, porque a sua vivência maior foi no mercado imobiliário. Foi. Né? Eu não sei, porque muitas vezes quando você se distancia das pessoas, quando você está de frente com a pessoa no dia a dia, tudo, você tem uma admiração. Porque você está vendo como a pessoa trabalha, como ela Sim. desenvolve, né, como ela sai de determinadas situações. Mas eu tenho seria perigoso eu dizer uma pessoa, né? Mas eu tenho uma corretora, cara, que ela chama Vilani. Não sei se você conhece ela, Vilani. Conheço, eu trabalhei com essa menina e ela, assim, a batalha dela era muito grande, porque tem uma história. Ela tem uma história muito grande, muito forte. E ela mesmo fazendo um baita no sacrifício, levando notebook, bolsa, ela ia para o plantão, chegava adiantado na frente de todo mundo. E essa menina estava sempre para cima, assim, sabe? E inspirava. Para você ter ideia, nós lançamos uma vez o Mirassol Miraflores. Cara, ela preferiu ficar lá no Urupês de Suzano. Para ela não tinha glamour. Porque vender ali, perto do shopping. Ela permaneceu lá, cara, e ela fez a vida dela ali, naquele plantão. Ela vendeu muito ali. E fora isso, a gente fica muitas vezes reclamando de situações que a gente passa, tudo. Fora esse trabalho dela, ela tem um trabalho de eu acho que é Sopão que chama, tá. em Jundiapeba. Tá, que eles fazem. Um pessoal ali, né, um pessoal carente que vai lá. E ela batalha nisso toda semana, cara. Ela consegue arrecadação, ela corre atrás e tudo, faz lá os negócios. Então ela consegue conciliar a profissão dela, a correria dela toda. Bacana, e ainda continuar fazendo isso, cara. Porque eu poderia citar para você, por exemplo, Marcelo Bonanata, Sim. Como eu falei, o Moa. O meu primeiro computador foi o Moa que comprou, e ele falou assim, cara, conforme você vai vender, eu sei que você vende. Você vai vendendo, eu vou descontando aí, sabe? Eu não tinha condição de comprar um computador, para mim era uma coisa meio inatingível, assim, eu estava começando, era meio que... E ele falou, não, vai lá na loja, escolhe lá, fala para mim qual que eu vou parcelar e conforme você for pagando, sabe? O Cury, da Cidade Móveis, que a gente estava falando, o Cury uma vez chegou no plantão, cara, uma situação que fui vender residencial Nathalie. Nathalie. Tinha uns 5 dias que eu estava lá e o corretor que estava lá me deixou sozinho, porque ele precisava resolver umas coisas de problema de saúde na família. E o Cury estava indo para a praia, com a família toda no carro. Ele parou no plantão e veio assim. O cara não precisava de fazer isso, cara. Eu estava lá no plantão, era 1h pouco da tarde, eu acho, numa sexta-feira. Ele parou com a família toda, desceu do carro, veio, e aí, tudo bem? Bom, como é que está aí o plantão? Eu falei, cara, tá bom, teve 2 visitas de manhã e tudo. Tá aí, ó, eu acho que vai fechar, o negócio é legal. Ele falou assim, tudo bem. Você já almoçou? Eu falei, não, estou tomando um cafezinho ali. Na verdade, eu não ia almoçar. Eu estava tomando café puro e tinha água no plantão. Ele falou assim, espera aí um pouquinho. Bem, pega a carteira aí. Pegou a carteira lá no carro, o cara voltou para mim, deixou R$200 assim, ó. Falou assim, ó, fecha o plantão aí, vai ali na Vila Prata, vai almoçar lá, depois você volta. Corretor comigo tem que ter dignidade. Essa frase eu nunca esqueci, cara. Isso tem anos. Ele falou assim, corretor tem que ter dignidade. Se o meu corretor estiver comendo bem, andando bem, compra um par de sapato novo, isso faz super bem, que é do pé que vem toda a energia, tudo que você está andando e tudo, vai lá almoçar, depois você volta e não tem problema não. Cara, numa sexta-feira, você está duro, há 15 anos atrás, tirar 200 pau, e o cara ele me alimentou, cara. Você não pode esquecer de uma pessoa que te alimenta, põe alimento na sua mesa. Não, e sem contar, você vê, 15 anos atrás, isso aí é uma motivação enorme. Sim. Né? Hoje, eu converso com corretores aí, é o dia a dia. As imobiliárias estão perdendo corretores, o Jerry, por falta de motivação. O cara acha que dá um curso para o corretor. Não, estou dando curso, ele está aprendendo. Sim. Motivação para corretor, para mim, é dinheiro. Você quer motivar o corretor? É dinheiro. Sim. Sabe? Se ele captar 10 imóveis, dá um dinheiro para ele. Sim. Se ele captar 5... Quando você dá um crédito, né, para as pessoas, né? Quando você acredita nelas, você fala, pô, vou investir nesse cara. Porque às vezes o que você precisa é só isso, cara. Você precisa de um investimento de alguém. Né? Eu sei porque na imobiliária que eu estou agora, na Domus, pô, nesse período aí de 1 ano aí,
para cá, o próprio Cláudio me ajudou muito, muito. Mas ele sabe que precisando de mim eu estou ali no plantão, a gente vai acompanhando. Sim. Então, assim, tem coisas que você não uma pode, troca não legal, pode esquecer, né? cara. Acho que um dos piores pecados que existe, se é que é a ingratidão. Né? Eu não posso esquecer dessas pessoas, assim, né? A própria Vilani me ajudou pra caramba, né? Tem outros corretores, então eu também já tive a oportunidade de ajudar gerentes meus também em situações, porque às vezes não é porque o cara é gerente que você é corretor que o cara não passa dificuldade. Sim. Às vezes ele está passando, cara. Sim. Que muitas vezes a comissão que ele ganha não é igual à sua. Então eu já tive oportunidade. Então esse tipo de oportunidade a gente não pode perder, cara. Porque eu costumo dizer que o pior pecado muitas vezes não é você fazer o mal, é você poder fazer o bem e não fazer. Você tem condição de fazer o bem. Mas eu falo assim, não. E hoje em dia existe uma coisa muito assim, eu não vou ajudar não, porque às vezes o cara é uma prova que Deus está dando pro cara e ele tem que passar. E aí você vai para casa tranquilo? Eu não consigo ir. Eu acho assim, se eu tiver a oportunidade de ajudar, eu tenho que estar. Porque essa oportunidade nem sempre ela vem de novo, cara. E aí é a oportunidade que você tinha de fazer alguma coisa boa por alguém. Deixa eu fazer mais uma pergunta legal para você. Hoje eu só tô te ferrando aqui. Não, pode. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Não, mas essa você sabe. Esse tempo todo, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Você lembra? Marcelo Bonanato, cara. Marcelo Bonanato falou para mim lá em 2002 ou 2001. Espera só um pouquinho. Pois não. Marcelo Bonanato, convidado, hein? É um cara acima da média. Marcelo Bonanato falou para mim assim, falou para nós, na verdade, não. Se você tiver que mentir para vender, perca a venda. Não mente não. Porque hoje que você está mentindo pro cara, ele está te chamando de GR, ou o meu corretor, ou sei lá. A hora que ele descobriu que o que você falou para ele não é a realidade, não é verdade, cara, ele vai vir para você. Ah, mas aquele filho disso, a filho daquele, ele vai ficar muito bravo com você. Porque nesse mercado, qualquer boletozinho a mais ou a menos representa, às vezes, milhares de reais. Cara. Então, se você tiver que mentir para fazer a tua venda, perca a venda, não faça. Ou então, não minta. Não minta. Não vale a pena, porque a mentira precisa de emenda, a verdade não, cara. Então, essa coisa eu ouvi em reunião lá, ele falou para mim, se tiver que mentir para vender, perca a venda. Esse cara é formidável, né, cara? Tem que falar, né? Tem grandes caras. O próprio Cury, uma vez, ele passou em frente ao plantão do Espanha 2 e não tinha imóvel para vender mais, cara. Estava zerado, mas eu estava lá no plantão. Aí ele passou para vir em César, aí ele ligou para mim e falou assim, GR, não estou te mandando embora não, cara, mas eu estou te apresentando para uma gerente aqui, a Tatiana Moia, outra pessoa também, assim, acima da média. E ele falou assim, eu estou te apresentando para ela, cara, lá na MRV. Porque, cara, nós não vamos lançar nada agora, a Marcelo não vai lançar nada, e eu acho um desperdício você ficar aí nesse plantão. Pode sair daí, pode fechar o plantão. Vai para lá. Eu marquei um encontro com a Tatiana, a gente estava próximo do feirão, inclusive, da Caixa Econômica, e foi onde teve o lançamento do Mondrian, no Mogilar. E ele me apresentou para ela, cara. E foi uma coisa assim tão de Deus, porque eu costumo dizer que Deus é que abriu as portas para mim ali no Espanha 2. Cara, e eu saí do Espanha 2 e entrei na MRV por intermédio do Cury ter me indicado para a Tatiana. E Deus, assim, foi tão maravilhoso, cara, que no primeiro cliente que eu atendi de vez, eu vendi 6 unidades de apartamento térreo, cara. Bacana. 6 unidades. Eu estava vindo de um lançamento, entrei no outro, mas eu vejo assim que Deus é estrategista, é como se ele mexesse as pedras, sabe? Então, assim, pô, esse cara tá aqui, ó, vou tirar ele daqui, vou colocar ele aqui, ó, que aqui ele vai... mas você sabe resultado. Que o que Deus tem pra gente é tudo em relação do que a gente é mesmo, do que você construiu, da base que você vem lá de baixo, né, que você recebeu dos seus pais. Eu sempre pensei isso, falo, não tem o que dar errado. Né? Eu falo muito com meus filhos, falo, vai pelo caminho certo. Às vezes é mais ou menos o que o Marcelo falou, ó, não faça nada errado. Não, mentir não é a razão. Porque Deus nunca desampara, né? Nunca desampara quem está no caminho certo. Se eu mentir, depois como é que eu vou chegar diante dele para pedir para ele me ajudar naquela situação? Ele não vai embasar em cima de uma mentira, então não tem. Mas, Gerrão, Bananato falou isso outra pergunta legal para você aí, para deixar você mais
Sua cabeça está sendo fumaça, tá? É. Pô, até agora eu só vi que você é um cara perfeito. Tem defeito? Uf. Qual você Aliás, mudaria? eu acho que eu só tenho defeito. Então tá aqui a pergunta. É. Qual defeito você acha que você mudaria se fosse hoje? Cara, defeito. Eu acho que eu sou muito turrão em tudo, né? Eu sou muito persistente. Isso aí nem sempre é uma... Você não enxerga como um ponto positivo. É, porque às vezes é aquilo que a gente conversou algum tempo atrás aí. Às vezes está na hora de mudar, de aceitar a mudança. Eu fui muito insistente nisso. Eu demorei muito para aceitar uma transição. Isso. Tipo assim, te dá outra oportunidade, né? Para te ajudar de alguma forma, né? Então, eu sempre fui muito insistente em determinadas coisas que as pessoas muitas vezes falavam, não é ainda, não é mais, ou faz outra coisa, ou tem não sei o que lá, e eu não buscava, né? Então eu consegui, à medida que eu abri a cabeça, que eu fui abençoado com o trabalho e consegui ter o resultado já no trabalho imobiliário também. Então, muitas vezes, para destravar algumas coisas, a gente tem que mudar um pouquinho a cabeça, né? Eu fui muito turrão, sempre fui muito turrão. Você precisaria mudar aí? Eu precisaria mudar. Talvez essa mudança de cabeça que eu tive hoje, essa abertura, eu pudesse ter lá atrás. E eu não tivesse ter tido grandes perdas, assim, né? Eu também sou teimoso pra caramba. Sou teimoso, então, Pedro? Acho que... muito teimoso. E eu acho que eu devia ter estudado mais também. Isso foi um defeito muito grande. Eu tive tempo para isso. Então são dois. Cara, qual a sua maior saudade? Meu pai, cara. Seu pai, né? Nem me fala. Eu vou chorar aqui por causa que eu perdi meu pai recentemente. Isso aí é assim... e hoje, né? Vamos junto ali, paralelo com isso, o meu filho, né? Eu tenho 2 anos que eu não vejo o meu filho. E o meu filho era aquele cara que é igual a molecada hoje. Estava no meio dos moleques na rua lá, eu vinha andando e me beijava no rosto, me abraçava. E ele era muito parceirão mesmo, muito. E por incrível que pareça, ele me ensina muitas coisas. Eu, por exemplo, com 21 anos de idade, imagina, negócio, a gente vê muito no Facebook, né? Eu com 12 anos comia terra. Imagina, eu com 21 anos não saía de Mogi, eu era bairrista, não tinha essa habilidade de ir para São Paulo com 21 anos de idade, né? Nós estamos falando de 21 menos 58, nós estamos falando de 37 anos atrás. A coisa era diferente. Meu filho, de uma hora para outra, chega para mim com um passaporte na mão. Pai, meu passaporte está pronto. Daqui a pouco estou indo para Portugal. Mesmo. Ele com quantos anos? Estava com 21. Com 21. Agora está com 23. Então, assim, sinto saudade demais do meu pai e do meu filho. Do meu pai tem dia que eu falo nele, todo dia eu falo alguma coisa do vô, né, Pedro? Deixou muitas histórias bacanas aí. Sim. Eu tenho uma filha também que tá morando, fez 1 ano já? Em março faz 1 ano, tá nos Estados Unidos, tá morando legal. lá. E também chegou e tô indo. Sim. Vai. Né? Então, legal, cara. E um sonho, Gerry? O Gerry ainda tem sonho? Dá para sonhar com 58 anos? Dá, né? Dá, né? Eu acredito que dá para sonhar até o último instante. Até o último instante de respiração dá para sonhar. O cristão, ele sonha com a salvação. Então, até o último suspiro, ele sonha em ver Cristo, né? Agora, o meu sonho hoje é reconstruir minha vida. Isso é importante. Porque o divórcio, ele é um divisor de águas. O divórcio ele não acrescenta nada. Para ninguém, né? Ele não ensina nada e não te evolui. Eu acredito que você fica estagnado em determinadas situações na sua vida. Mas é assim, hoje eu penso, meu sonho hoje é reconstruir minha vida. Minha casa, né? Porque hoje eu tenho, graças a Deus, não pago aluguel, tenho a minha casa que eu construí. Mas assim, nós estamos vendendo, né? Estou vendendo para dividir, né? Da parte dela e tudo e ficar com a minha. Mas é reconstruir minha vida. Meu sonho hoje é reconstruir. Não vai conseguir. E não tem outra forma se não for com trabalho, né? Reconstruir novamente a minha vida. Não sei se uma nova família, talvez, né? Se Deus me der essa oportunidade novamente. Mas é assim. Hoje eu quero reconstruir minha vida novamente, né?
A casa, o carro e tudo. A gente tem que estabelecer o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Para não, se a gente pensar macro, você não chega, né? Você tem que pensar nas coisas primeiras que tem que vir aí e investindo nisso. Você valoriza bem a vida, né? Eu acho legal isso daí. Sim. Né? Você tem assim, 3 pilares importantes de valorização da vida. Quais são para você? 3 coisas que você mais valoriza na vida. Cristo, porque se não fosse Ele ter me resgatado da onde Ele me tirou, eu nem vivo hoje. Estava a família e o trabalho. Sem essas 3 coisas, o cara que tentar viver sem isso, ele não consegue. Vai chegar uma hora que vai dar problema, né? Muita coisa assim se divide. Eu quando pregava a palavra, eu sempre começava com essa frase: 3 coisas você precisa saber fazer na sua vida: ouvir a palavra, entender e colocar em prática. Tenta tirar qualquer um desses para você ver, você não consegue fazer nada. Porque se você ouvir e não entender, você não coloca em prática. Se você ouvir, entender e não colocar em prática, não adiantou nada. E se você não ouvir também, você não faz mais nada. Então, assim, e tudo na nossa vida a gente precisa ter a nossa fé, a nossa família e o trabalho. Esses 3 pilares aí, né? Eu não digo que sou porque eu não sou dono da verdade, mas assim, para mim é isso aí. A família, Cristo, família e o trabalho. Respondido. Não dá para andar sem. E de todos esses anos aí, tem alguma pergunta assim, você fala, pô, que você gostaria que alguém fizesse e nunca fizeram? Alguma coisa, fala, pô, nunca ninguém perguntou. Cara, não sei te dizer em relação ao trabalho, né? Ao trabalho, não sei te dizer. Eu acho que assim, que alguém quisesse fazer e não fez. Muitas perguntas foram feitas. Eu não me lembro, sinceramente, se teria alguma. Talvez eu tivesse que fazer diferente. Escolhas é uma coisa muito difícil, né? Então, eu fiz escolhas, e eu tenho convicção disso, escolhas erradas, no ramo imobiliário mesmo. Para onde ir? Parcerias, às vezes. Isso. Parcerias que não... Por que você foi para lá? E por que você não veio aqui? Marcelo Bonanato falou isso para mim uma vez. Ele falou assim, eu fui receber um prêmio e ele me chamou de canto. Ele falou, tá vendo esse cara aqui? Você tinha que colar em mim, cara. Você tinha que ficar mais perto de mim. Eu não sabia que você estava assim, você estava passando por essa situação. E era numa convenção lá que a gente estava, da Elba. E ele falou assim, você tinha que ter colado em mim, cara. Eu não sabia que você estava passando por esse período, mas se você tivesse em mim, você estava bem. Mas hoje estava bem, estava recebendo ali, mas ele ficou sabendo de um período que eu passei, ele falou assim, você tinha que ter ficado do meu lado. Por que você não ficou do meu lado? Então, mas eu não sei te dizer qual a pergunta. Sinceramente, agora você me pegou. Tá, vamos para uma pergunta legal. Uma celebridade. Qual celebridade assim, que você escolheria para ser seu amigo? Fala, puta, esse cara... Sylvester Stallone. Stallone? Por quê, cara? Com certeza. Superação total também, né? Conheço a história dele. A história dele toda. Conheço a história dele, cara. Aquele cara ali... Foi rejeitado, né? No cinema. Ele nasceu puxado pelo forceps, né? Por isso que a boca dele é torta. Ele já começou nascendo difícil. Você respondeu rapidinho, cara. Não, esse cara, qualquer um que me perguntar na rua, tirando a religião de lado, a crença, qualquer pessoa que você quisesse falar, o cara que você quer conhecer, Sylvester Stallone, pela história de vida dele, o lance de vender o cachorro, para depois comprar o cachorro de novo. Eu sei da história. Ninguém acreditava no cara. Então, mas não é porque ele é o Rambo, não, né? Não. Até porque eu assisto os filmes dele quantas vezes eu puder assistir, do mesmo jeito. Principalmente aquele mais comum, que é o Rambo 1 lá, o primeiro, que ele entra na cidade, não permite que ele entre e tal, aquele negócio todo. Então, assim, você quando é desacreditado, e aí eu digo por mim, porque quando você começa a ter bons resultados em determinada área, todo mundo acredita em você, mas na hora que você passa um determinado perrengue, que as pessoas não acreditam em você mais, e eu vivo isso hoje na minha profissão, o que acontece? Você olha para um cara desse aí que ninguém acreditava, ninguém acreditou. Ele precisou fazer sozinho para que as outras pessoas tivessem
vissem ele depois de outra forma, né? Então, uma celebridade que eu com certeza gostaria de ter como amigo é esse cara aí. Cara, agora assim, descontração total. Gerry Adriane. Esse nome. Sua mãe era... Não, meus avós, cara. Seus avós que deram o nome? Não foi nem sua mãe? O meu nome era para ser Carlos Alberto, o jogador da seleção. Pô. Meu pai queria colocar esse nome aí. Mas meus avós não deixavam, né? Porque eles eram apaixonados aí pelo Gerry Adriane. E é um cara que devia fazer muito sucesso, porque quando eu nasci ele tinha 18 anos, era rádio, não tinha internet, não tinha nada. Esse cara já fazia sucesso a ponto de alguém colocar nome dele no neto, né? Por exemplo. Então, meus avós que gostavam muito dele. Ele fez parte, ele era o ídolo da jovem guarda de 60. Ele era bonitão, o cara ele tem a voz dele é muito bonita. Depois ele estourou em 65 com Querida, né? E depois ele veio com Doce Amor. Doce Amor. Então, mas você sabe, cara, que eu gosto pra caramba do nome. Eu gosto. E tem Mas já teve alguma brincadeira, assim, do cara chegar e falar, chamar você no... Eu lembro até hoje... Atenção, Gerry Adriane... Eu com 7 anos de idade, entrando na sala, eu cheguei atrasado, e eu tava com o bom e velho saco de arroz Tio Chico, com um caderno dentro de uma caneta, um lápis, sei lá, e um chinelo de dedo, e a professora, Dona Áurea, foi minha primeira professora. Ela apresentou eu para a classe, eu entrei depois, ela apresentou para esse aqui é o Gerry Adriane, todo mundo riu, eu comecei a chorar, foi um impacto na hora. Bullying. Na hora já foi bullying, cara. O bullying já começou ali. Então, todo mundo fala, o Tom Gerry, é o Gerry. Eu tocava na igreja, na comunidade Palavra Viva do Bandeira, e quem tocava comigo era rapaz, esqueci o nome dele, ele era treinador do goleiro do São Paulo, do Rogério Ceni. Daqui de Mogi, o cara era de Mogi. Ele morava na Rua Lara, naquele prédio grandão que tem ali, o Monte Verde. Monte Verde. Ele morava ali. Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele tocava comigo no louvor da Eu sei que o sobrenome dele, o nome dele é alguma coisa Tom. E aí agora fala, bom, então quem vai tocar aí agora é o Tom Gerry. Então sempre fizeram essa piadinha. Mas você sabe que no ramo imobiliário tem uma coisa muito legal. Eu nunca tive que usar apelido, cara. Porque... Eu fui trabalhar na Coelho da Fonseca. Sim. E a Coelho da Fonseca tinha 250 corretores. E às vezes fazia escala lá, tinha 75 corretores lá. Tudo com apelido. A gente fazia. Ia para o plantão, depois voltava à tarde e ia para o escritório para atender ligação. Cara, com tanto corretor, nunca tiveram um homônimo. Eu nunca tive que usar apelido. Porque tem, né? Corretora Flora não sei o quê, corretor. O Will Smith, pô. Meu amigo Will Smith. Abraço pro Will Smith. Então, eu graças a Deus, eu nunca. Não que isso fosse ruim, mas é assim, eu nunca precisei usar porque eu nunca deparei com o Gerry Adriane no plantão, cara. Nunca. Então, o cliente chega lá e fala assim: não lembro o nome dele, é difícil. Eu sempre faço essa brincadeirinha, né? Porque, eu sou o Gerry Adriane original, porque o Fausto morreu e tal. Então não dá para esquecer meu nome aí. Eu sempre brinco assim. Você usa o gancho, né, meu? Eu levo assim, a brincadeira, na verdade, que o pessoal faz, eu aproveito pro meu lado. E vai né? pro seu lado. Pô, legal. Mas eu gosto tanto você do nunca meu nome. Você nunca achou nada. Não. As pessoas sair falam da Tom linha. Gerry. Por incrível que pareça, a maioria das mulheres me chama de Jerry. Eu não sei se elas têm uma dificuldade de falar o nome, a pronúncia. É o Gerry, né? Então a maioria das mulheres me chama de Jerry. Não sei se é porque o nome parece ser inglês ou não, mas não é. Eu acho. Pô, cara, mas porque eles escolheram esse nome por causa de melhor, hein, cara? Eu não. Deixa eu chegar. Não, meu irmão não escapou, não. Meu irmão ficou Amarildo. Ficou Amarildo? Que era da seleção. Meu irmão ficou Amarildo. Mas é legal também, é um nome legal também. Não é nome que consta. Você sabe que o meu também é dessa época. O meu era por causa dos VIPs, que tinha o Márcio e o Ronald. Cantava aquele Meu Submarino Amarelo, que eles fizeram aquela regravação dos Beatles, né? E ela, Submarino do eu falo para meus filhos, eu falo, sorte que a minha mãe escolheu o Márcio, porque senão ia ser Ronald. Puta, pensou Ronald. Ia virar Ronaldo, bicho. Café com Ronald hoje. Né? Ronald de McDonald, né? Falar com o Ronald de McDonald. Sempre tem uma. Mas eu acho que o apelido. Eu nunca peguei apelido, nunca tive um apelido, cara, mas eu acho que vai muito de quem recebe. Se você recebe o apelido e leva mal alguma coisa, ele pega, né? Pega. Se tentaram colocar, eu não lembro.
Eu sempre gostei muito do meu nome por causa disso. Cara, eu vou fazer uma pergunta que uma vez eu quase que eu fiquei num plantão com você, depois eu também vi que não era para mim, que era no Mogi Total. E, cara, eu nunca entendi o lance da tal da roleta. Eu nunca vi a roleta. Ela existe? Existe. Até hoje. Existe até hoje. Porque eu falei, eu acho que hoje eu vou ficar para ver a roleta. Eu fui embora, não fiquei a tempo de ver. Sim. A roleta hoje ela ficou muito difícil, porque na época em que a gente começou a trabalhar, eram menos pessoas no plantão. Você tinha mais oportunidades, né? É aquela de bolinha mesmo? De número? Às vezes você tem no celular, eu tenho aí o do sorteio. Às vezes é no papelzinho mesmo, escreve ali, tudo dobra, joga lá. Então a roleta é isso aí. Quem chega primeiro coloca o nome na lista, vai colocando. Então se você, vamos supor, a roleta, o sorteio vai se dar às 9 horas. Você chegou lá às 8h20, foi o primeiro. Aí você coloca lá o número 1, o Márcio. O GR número 2. Mas não importa, então. Não. Eu cheguei... Aí que tá. Até 9 horas é por ordem de chegada. Então, se entrar um cliente... o Márcio atende. O Márcio atende. Tá. Quando der 9 horas, morreu aquilo ali. Então, agora... Vai no sorteio. Márcio, aí sorteio. Aí quem tira primeiro? O Márcio é o número 1. É ele que tira primeiro. Então, os papeizinhos são feitos com números. Então, você vai lá e tira um papelzinho. Se o seu número é 5, você é o 5º em atendimento. Então, o problema são quando tem duas empresas. Tá. Porque se você tirou 5 e a empresa lá tirou, o cara da outra empresa tirou... você tira o sorteio de empresas e de corretor. Então, vai ter o 5 de um, 5 de lá? Isso. A sua empresa tem 10 corretores. A minha empresa tem mais 10. Mas quem que é número 1 de empresa? É você. Então, significa que o número 1 que você tirar é o 1 do 1. É o primeiro cliente que chegar. Tá. Mas o número do 1 da minha empresa, a minha empresa é o número 2 de sorteio. Tá. Ele é o segundo. Tá. Ele é o 1 da minha empresa, mas a minha empresa é a segunda em atendimento. Então ele vai para 2. Então o Márcio é 1, ele é 2. E aí vai intercalando. Então se você tirar 5 e a sua empresa é o número 2, você vai para 10 de atendimento. Tá. Aí bota o resultado que deu, bota na recepção. Sim, e entrega para a menina coloca no computador e ela vai chamando conforme vai a ordem de chegada de cliente. Pô, mas é até isso, né? Porque eu entendo o seguinte, às vezes o cara tá num número legal para atender, mas às vezes pegou um cliente que não tem nada a ver, mas o cliente bom veio depois. Então, aí que tá. Eu costumo dizer que a sorte não você já teve essa sorte? Que você pega. É o cliente que você atende. Você já deu essa sorte de ser um dos últimos e pegar... Já, porque nem sempre ser o último é ruim. Sabe por quê? Na ordem de atendimento telefônico de cliente interessado, é o contrário. Se eu peguei número 10 de atendimento, eu sou o último. Quando tocar o telefone para atendimento, eu sou o primeiro. É de trás para frente. E eu já vendi no plantão sendo o último e o primeiro não vendeu. Você sabe que esses dias eu conversei com uma corretora e ela está fazendo terceiro na imobiliária de um amigo. E está fazendo esse plantão em Suzano. Até, não sei se é Miraflores, também é um nome Morandi, negócio assim. Sim. E ela falou, poxa, eu fui a primeira e não foi nenhum cliente, cara. Ela ficou o dia inteiro lá, ela falou... É aí que eu falo, nem sempre a sorte é de quem pega em primeiro. Ficou ela e mais uns 2 lá, ela falou, eu era a primeira. E hoje está acontecendo muito isso, eu não sei se você vai perguntar isso tudo, mas assim, o que acontece hoje? O corretor que depender só do plantão, só de cliente chegar para comprar, não vai vender. Não, esse aí já faz parte dos dinossauros, isso aí já não dá mais. O plantão você tem que buscar de alguma forma o cliente, que onde a gente fala, não sei se a gente já falou sobre isso, sobre o tráfego pago, sobre trazer o cliente de alguma forma para o plantão. Você não pode viver só da visita, porque hoje o cliente está, de uma forma hoje, ele está plugado, ele está ligado em tudo. Então, ele pega o celular dele, ele começa a procurar. Oportunidade. Ele está na rede. O cliente hoje não está vindo ao plantão, ele está na rede. Nem nas imobiliárias, está sabendo? Então, acabou. Assim, se eu não trouxer ele de alguma forma, não vai vir, cara. Tem que panfletar, algum trabalho tem que ser feito externo. O trabalho hoje é de dentro para fora.
Mas, cara, eu vejo assim, a panfletagem, você ainda acha que funciona, cara? Olha, a panfletagem hoje ela está servindo mais para comunicar, dizer o cara, ó, a construtora está aqui, está construindo lá. Mas dificilmente ela vai dar o retorno direto para o cliente. O que pode acontecer é como que você faz isso. Eu costumo dizer que eu faço um teatro em casa antes. Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. Então, quando eu voltei a trabalhar, que eu fui para Suzano, você ainda pode fazer panfletagem na rua. Então, parte da manhã eu pegava e fazia o quê? Panfletava, etiquetava. Shopping lá, ficava no shopping. Etiquetava, ficava pleno meio-dia, eu estava na curva ali do semáforo de 3 tempos do shopping, Suzano. Ou então estava perto do semáforo do Semar, de carro em carro. Tá. E eu olhava e falava, não esqueça, Gerry Adriane. Se comprar, eu canto. Não tem problema não. Esse doce amor. Canto, você pega um violãozinho lá e canta. Então, assim, eu falava e levava uma brincadeira. Pô, um sol de rachar, meio-dia. Cara, é o seu trabalho. Teve retorno? Teve retorno. Pô, você vendeu um? Você vendeu um, já pagou. Pagou. Então, assim, é um trabalho árduo, mas é o trabalho. É a profissão, cara. Não tem outro jeito. O cara que fala assim, não quero fazer isso não. Eu falei, filho, é a diferença do que vence ou não. Sabe? Então, é assim, você tem armas para ser utilizada a respeito. Então, você tem que buscar seu cliente. Café com o Chefão de volta. Vamos lá? E aí, Gerry? Fazer uma pergunta bem legal para você. O pessoal quer saber, né? Você está com 23 anos no mercado. E como que você tá lidando aí com essa nova geração de corretores aí que eles estão bem diferente da nossa época, né? Eles já pegaram o bonde andando com tecnologia, com Instagram, redes sociais, TikTok. Eu acho que você, assim como eu, a gente veio daquela época, aquela evolução que a gente foi sentindo aos poucos, né? Sim. Máquina de escrever, fax. Telefone. A minha HP, por exemplo, está na minha gaveta já tem uns 3 anos, eu acho. O telefone celular, né? Que não é celular, é o telefone móvel, né? Uhum. Eu acho que nos anos de 2000 aí começou essa evolução para a gente, onde a gente viu os negócios até mudaram muito, né? A gente começou a poder sair mais da imobiliária, né? A gente ficava muito interno, porque a gente dependia do telefone, né? Então as coisas mudaram. Só que hoje eu vejo aí os novos corretores com muito entendimento dessa era digital, né? Eu sinto essa deficiência de acompanhar. Eu tenho essa dificuldade de acompanhar, às vezes meus filhos mesmo falam, pai, tem que todo dia estar dividindo imóvel, fazendo isso, aquilo. E você? O que você está sentindo disso aí? Então, na verdade, essa dificuldade eu senti quando eu voltei em 2020 para o ramo, né, que eu fiquei aí 5 anos e meio. E em 5 anos e meio muda muita coisa, principalmente se a gente falar em tecnologia. E eu vi que o trabalho já estava diferenciado por causa disso, né? Por causa da mídia, por causa do celular. Funis, CRM. Então é o seguinte, o mercado... Os leads, né? Os tais leads, exatamente. Né? O mercado está aí para todo mundo, tá? Tem o antenado e tem aquele mais experiente que não tem tanta experiência. Mas o grande segredo hoje é isso. A gente tem que trabalhar na credibilidade. Você tem que fazer seu trabalho pela internet e tentar trazer o cliente até ela de forma que ele acredite em você, que ele venha e tudo, porque é muito difícil. As pessoas estão acostumadas hoje a serem acessadas, a serem você mandar buscadas, né? Você mandar WhatsApp, mensagem com foto, caiu-se meio que numa zona de conforto. Então, hoje em dia é assim, você tem que usar aquilo que a gente estava falando da comissão, do dinheiro, usar o teu dinheiro a teu favor nesse sentido, investir no tráfego pago, né? Na divulgação, escolher um texto bem esclarecido para o cliente, para chamar atenção. Saber fazer umas fotos. As fotos e tudo é uma das coisas que eu quero investir. Futuramente eu quero comprar uma câmera boa, porque eu trabalho com imóveis de alto padrão também. É bom você fazer uma filmagem boa, que nem sempre no celular acaba ficando bom e tudo. Investir também em celular também, com a tecnologia melhor,
Porque hoje em dia é isso, é buscar o cliente lá fora. É falar para ele do teu produto, ser bastante claro a respeito do teu produto, bastante honesto, para que ele venha até o produto, né? Eu preciso também, esse tipo de investimento eu quero fazer, principalmente do tráfego pago, né? Nas mídias que são pagas, porque ali você tem uma vantagem que você seleciona por idade. Já vai por idade, por renda. O nicho certo, né? Exatamente. Eu não vou ficar colocando imóvel de R$1.600.000 em rede social, que o pessoal fica ali trocando ideia de coisas que não tem absolutamente nada a ver. Você usa mais de então, rede social? Hoje eu trabalho muito com o Marketplace, com o Instagram e com o Facebook. Mas eu estou trabalhando ainda de forma mais amadora ainda. Eu preciso investir nessa... Eu estava ontem fazendo um estudo a respeito disso que eu estava falando. Eu estava falando em estudos sobre tráfego pago, né? Como os passos, né? para fazer. E eu tenho visualizado muito isso. Eu não tenho investido tanto, porque hoje, como eu trabalho por CLT e também na corretagem, né? Dia sim, dia não, eu estou precisando me organizar em relação a tempo. Porque não adianta eu mandar para você uma proposta, você falar, eu quero ir lá amanhã, e amanhã não está lá. Não, eu tenho que organizar a minha vida em relação a isso. Mas investimento na área tecnológica hoje, pura e simplesmente mandar um WhatsApp não está funcionando. Você precisa investir, usar o teu dinheiro. É que às vezes a gente, quando está começando, pega lá uma grana, e você fala, pô, vou gastar, né? Vou pagar, vou sei que lá. Você não pode esquecer que a tua profissão precisa de investimento. O teu marketing pessoal precisa atualizar. E você que já rodou em muitas imobiliárias, né? Nós, né? Sim. Você acha que as imobiliárias, por que elas estão tendo tanta dificuldade de conseguir corretor? Na tua visão aí. Primeiro que o mercado que está sendo mais procurado pelos corretores é aquele que o corretor coloca na cabeça dele, que é quantidade, né? Ele acha que ele vai entrar no empreendimento, no lançamento, eu vou vender 20 apartamentos, 15 apartamentos. Então ele direciona para isso. Algumas, né? Não digo todas. Vamos dizer, as de terceiros, elas estão com mais dificuldades. O lançamento, você sabe que a hora que abre o lançamento, tem 500, sim, cara. Sim. Né? Eu acho que essa forma de trabalhar do corretor do empresário de plantão, do que trabalha com lançamentos, ela tem que, de alguma forma, começar a entrar nas imobiliárias também. Por que eu faço divulgação para vender apartamento em lançamento na planta, divulgo, pago tráfego pago? E por que eu sou corretor da imobiliária, não vou nessa linha? Porque se está dando certo para os caras, vai ser dado para mim. É mais difícil vender o terceiros. Mas assim, se você não vê, você não consegue imaginar que tem. Então eu preciso jogar essa casa na internet também. Eu preciso começar a trabalhar dessa forma, né? Gastar um pouquinho com mídia para levar cliente até a tua imobiliária, do teu nome, né? Teu nome ter sido jogado. Isso daí, eu entendo o seguinte, tá, Jair? Eu acho que a dificuldade das grandes imobiliárias aí de terceiro, eles enxergarem que o que eles oferecem hoje, qualquer corretor consegue. Sim. É o que a gente está falando. Então, eu recebo vários convites, cara. Recebo mesmo. Já dei uma rodada aí, trabalhei com muita gente legal e não fiquei. Sim. Eu falei, pô, por que você vai embora? Eu falei, eu não quis dizer. Eu falei, olha, isso que você faz aqui eu consigo fazer. Sim. Nós tivemos uma época, anos 2000, que nós corretores não tínhamos acesso ao dinheiro para pagar o jornal. Sim. Então, por que tinha corretor nas imobiliárias? Porque eles tinham anúncios de jornal. Sim. Né? Páginas, meia página. Então, era o veículo que tinha. Eu, quando eu tive o meu escritório, né? E eu nunca tive problema de não ter corretor. Por quê? Porque eu investia naquilo. E o corretor, aquilo ele não tinha acesso. Sim. Ele não ia fazer meia página de jornal, era caro para ele. Né? Então, eu vejo que hoje, eu acho que o pessoal está reclamando que não tem corretor, onde você vai, tinha 10 corretores, hoje só tem um. Eu estou falando que, esses dias eu falei para um empresário, eu falei, se vocês não mudarem,
as imobiliárias vão servir só para estagiário. Sim. Eu vou fazer o estagiário. Tem que haver uma condição diferenciada, não sei, eu não sou do. E até do a ramo de motivação terceiros. financeira também. Alguma coisa tem que ter pelo seguinte: o corretor de terceiros, ele é um corretor mais técnico, ele é um corretor com um know-how melhor, assim, vamos dizer assim, porque, cara, ele tem que mostrar um imóvel para o cliente, ele precisa mostrar 3, 4, cara. E às vezes esses imóveis ficam aí a distância de meio quilômetro, outro 1 quilômetro. Então, você tem um custo, tem um gasto com gasolina, você tem um gasto com... Sabe, você vai se expor lá fora. O corretor de lançamento, de empreendimento, ele chega no plantão, cara, tudo que ele tem para vender está ali numa torre. Tá ali. Na torre, ele não sai dali. Salvo exceção, aquilo que eu falei. A mesma construtora que eu trabalho tem um outro empreendimento aqui, pô, esse aqui não serve para você, eu tenho outro aqui, ó. É da mesma construtora, tal, então nós vamos levar. Mas isso é mais raro. O cara que geralmente faz um plantão, ele faz aquele plantão. Ele não precisa sair dali. Ele se locomoveu até ali, chegou ali, ele fica ali o dia todo. O terceiros, ele obrigatoriamente tem que sair para mostrar o imóvel dele. E captar também. Não é só isso, ele tem que trazer a mercadoria. Então, é um trabalho mais específico e muito mais trabalhoso. Ele tem que avaliar. Tem que ser dado uma condição para esse cara diferente. Ele tem que avaliar e esse posicionamento da avaliação é importantíssimo. Cara. Sim. Às vezes o dono da imobiliária não está nem... você que avaliou, não está ganhando nada. Exatamente. A gente faz de graça para... Então tem determinados incentivos que tem no empreendimento de lançamento que não tem no terceiros. E esse corretor ele tem um baita no valor também. Porque ele, é aquilo que eu falo, para mostrar um imóvel ele tem que ter 3, 4... até para dar opção para o cliente. E tem cliente que conhece mais imóvel do que o cara. Você chega com o carro na frente da casa e fala assim, essa casa aqui... Eu já vi. Essa casa tem uma infiltração lá na cozinha. O cara está conhecendo o imóvel mais do que você. Então, é uma área que precisa de uma atenção melhor. O corretor de terceiros, ele precisa ter uma atenção melhor nesse sentido. Porque ele chega ali e... ele vê que não compensa. Porque assim, tudo bem, tem que haver um investimento por parte do corretor. Mas caramba, se só ele tiver que investir, aí é o que você falou, é melhor eu trabalhar sozinho. Eu monto. Hoje em dia tem coworking na cidade, que você aluga lá a sala, lá, leva lá o teu cliente, fecha o negócio, acabou. Eu fiquei nesse processo há um bom tempo já. Tanto é que a maioria dos empreendimentos hoje está lançando com coworking já no prédio. Eu mesmo fiquei aí e tive sucesso, tive vendas. Falei, pô, aí o cara vem trabalhar comigo. O que você me oferece? Exatamente. Não sabe, aqui tem não sei quantos leads, aí você pergunta para o corretor que está lá, fala. É o mesmo lead que eu não consegui vender, ele vai passar para você. Não tem não. Então, tem diferença, né, do tipos de corretor. Bom, vamos lá, fazer mais uma pergunta boa aqui. Fala. Tem umas perguntas meio malucas aqui. Tem alguma rotina de autocuidado? Procura não engordar? Faz uma dieta? Cara, aquilo que eu falei, eu vim de 140 e poucos quilos, né, vestindo 56 e hoje estou vestindo 42. Mas já ganhei um peso aí no final do ano aí. Então é assim... Eu ganhei 2 já. Eu ganhei 2 pesos já. Já ganhei um pouco aí, mas eu não faço não. Geralmente, às vezes eu vou trabalhar... No outro trabalho que eu trabalho de CLT, trabalho de bicicleta. Às vezes vou e volto de bicicleta. Mas eu vou entrar agora porque a minha filha falou, pai, você deveria aproveitar que você perdeu mais de 48 quilos. Que você perdeu tanto peso e transformar isso em massa 48, magra. Velho? Porque eu tinha 148 quilos. E aí, em novembro do ano passado... Você é gordão assim? Pô, é que você era grandão. Você é grandão, né? Você é alto. Novembro... Né? Não sou nada. Eu tenho 1,80m. 1,81m, sei lá. O ano passado, em novembro do ano retrasado, eu estava com 122 quilos. Aí, em novembro desse ano que passou, eu cheguei a 94. Então, eu perdi aí quase 30 quilos. Está certo que eu passei por um período de dificuldade, como eu te falei. Mas eu perdi. Né? Agora, independente disso, Márcio, eu quero aproveitar que eu vim de um número 56 de calça para 42 e transformar isso em massa magra, né? É a hora. Porque eu tenho muita facilidade para ganhar peso. A gente sabe, né?
Pra gente perder peso tem que ir daqui a pé, Suzano. Você é chegado à academia ou você é igual... Não fui ainda. Eu preciso me organizar para isso. Mas eu sou meio que, se eu for, eu vou pegar pesado. Eu tenho ido, eu passo na frente e volto. Né? Mas não entra. Não, mas eu preciso... chefão passa a academia, entra e volta e não entra. Eu preciso fazer por questão de saúde mesmo, aí preciso fazer e aproveitar que eu perdi, né? Tá, vamos fazer umas perguntas aqui que já tem um finalzinho, irmão. Você já tá... Jerry, você acredita em alguma teoria da conspiração? Pode ser um momento político aí, não sei o que você está achando desse momento político aí. Cara, eu acredito sim. Tem assim, da mesma forma que tem gente boa em tudo que é lugar, tem gente ruim. E eu acredito muito que as pessoas estão olhando muito os próprios interesses, né? Então é assim, se eu tiver uma posição de poder e eu sei que tem um cara que ele pode chegar numa posição maior se eu apoiar ele, e isso vai me beneficiar, eu vou ajudar esse cara. Então isso acontece muito. Acontece muito. Isso, está acontecendo muito. Eu acredito sim. A gente falou aí de tecnologia, né, cara? Nós estamos em 2024. Você tem, assim, você que é um cara meio visionário, assim, como as coisas estão andando para esse mercado aí. Você acha que vai existir algo mais novo do que já tem? Você imagina algum tipo de... Eu acredito que vai. Vai porque a tecnologia ela está mudando muito, né? A gente tem que ficar ligado se isso aí realmente vai vir para beneficiar ou não, né? Porque o ser humano está sendo muito substituído hoje, né? Está sendo muito substituído. Eu imagino alguma coisa assim, cara. Eu posso falar... Você imagina se tem a ver com o que eu imagino. Não, eu posso falar, por exemplo, do ramo que eu estava trabalhando, período que eu fiquei 5 anos e meio na Coca-Cola. Cara, quando eu entrei lá, era da pedra, e não era muito longe, nós estamos falando de 2015. Sim. Tudo era manual, paletização, manual. Foi sendo mandado um monte de gente embora, porque foi automatizando tudo, cara, o computador... O máximo era que eu via as garrafinhas passando e só lacrando, né? Hoje acho que nem isso mais, né? Então, muito trabalho lá que era mecânico, que era manual, foi sendo automatizado. Aí você vai alocando aqueles funcionários, aqueles colaboradores em determinadas áreas. Mas chega uma hora que satura e aí parte daquilo ali vai embora. Então você vê que a fábrica vai enxugando, porque a tecnologia, o computador, ele está... tomando. O profissional de TI, ele está com emprego garantido durante eu muito vejo, tempo. Isso aí estou falando pelo chefão, eu vejo um futuro próximo, não é bem próximo, as pessoas, eu penso que a pessoa vai entrar no imóvel, lá já vai ter uma TV, ele vai sozinho, é um QR Code, abre a porta, vai ligar uma TV, vai passar planta baixa, planta de encanamento, e ele vai subir a escada sozinho, e a porta vai se abrir, e aí outra pessoa, outra câmera ou TV vai estar falando com ele. É um tour virtual. Talvez não esteja tão próximo, mas eu acredito que vai chegar. Assim, eu acredito que vai chegar. Aquele robozinho andando pela casa com a pessoa. Aí que eu falei para você de cativar a clientela, a tua carteira, a tua agenda, tudo, para que quando chegar esses momentos, o cara sinta falta do teu atendimento, né? Do atendimento do cliente, do olho no olho, de dar as alternativas ali e tudo, até porque na hora dele ter dificuldade ele vai precisar procurar você. E o computador, você não sabe, né? O computador não tem esse negócio de empatia. A empatia é inerente ao ser humano. Ele não vai te dar um abraço caloroso, né? Não, então são coisas diferentes. Vai chegar a época mecânica? Vai, mas aquele que gosta de ser atendido mecanicamente vai procurar isso. Aquele que gosta de um atendimento pessoal, uma coisa... Isso que você está falando, isso aí que você está falando é muito interessante. É o meu pensamento. Eu vejo muitas imobiliárias, né, afastando o cliente. Eles estão entrando nessa era de... parece que não interessa mais trazer o cliente para dentro, né, do escritório, né, buscar. Sim. Mas querendo competir com tecnologias que já existem. Né? Hoje eu vejo aí na locação o quinto andar.
né? O locador não conhece o quinto andar, não conhece ninguém de lá, não tem... tudo é pela plataforma. Eu quero deixar meu imóvel, aí marca um dia, vem um cara, faz as fotos. A pessoa que aluga não vai em lugar nenhum, a não ser na plataforma. A documentação é digitalizada, a assinatura é... E você sabe que tem um perigo muito grande. Se você entrar num stand onde só tem a computação, só tem computador, para você efetuar a tua venda, você tem que deixar na internet ali os teus dados pessoais, o teu CPF, teu endereço, tudo. Você tem que deixar a sua vida ali. Que é aquela documentação que você entregaria na mão de uma pessoa, você está colocando no computador. Não, tá ali, digitalizando e mandando. É assim, da mesma forma que tem alguém ali, alguém vai recolher esses dados. Vai. Então, você também está se tornando vulnerável a partir do momento que você se adapta a um tipo de coisa dessa, né? O corretor, eu vou procurar ele, se ele me fizer alguma coisa errada. Mas você vê pelos números... A máquina, não. Mas você vê pelos números, o aumento... Hoje essa plataforma vale mais de bilhões aí. Sim. Né? Então você fala... Só que eu estou vendo imobiliárias querendo fazer talvez a mesma coisa. Às vezes eu até falo, gente, trabalha diferente. Tenta trazer de volta. Sim. Né? O cliente não está mais indo nas imobiliárias. Então, precisa ser conquistado, né? Aquilo que a gente está falando, você tem que conquistar. Acabou aquilo, vem tomar um cliente. Café comigo. Vamos. Sim. Poxa, eu tomava café com a minha cliente, ganhava bolo, ganhava tudo. O que eu vi num determinado tempo, antes mesmo de eu parar e tudo, é que alguns maus exemplos tinham no mercado de corretores que o cliente acabava sendo afastado, né? Por causa de atitudes. Eu venho de uma época onde o cara via você atendendo, ele chegava na sua mesa, né, um gerente qualquer lá, chegava na sua mesa e via que o cliente tinha um potencial. Falei, não, por que você vai dar 25 mil de entrada aí? Você pode dar 500. Dá 500 de entrada, tu paga 500 para mim por mês e fica com 6 unidades. Eu vendo para você elas em 6 meses. Não vende, cara. Não vende. E não vendeu. Eu estou falando de fato. E não vendeu. E tem um cliente que encontrou comigo no Davó e ele falou para mim, se eu encontrar aquele seu gerente lá, eu dou um tiro no meio da cara dele. Ele falou isso. Porque eu perdi muito dinheiro. Não vendeu nenhuma unidade, não foram vendidas nenhuma unidade. E o cliente... Então é assim, aquilo que eu falei, que o Marcelo Bonato falou, se tiver que mentir para o cliente, não venda. Faça o seu trabalho. É um negócio muito legal que diz, até na Bíblia fala, seja fiel ao teu Senhor, né? Seu Senhor, seu gerente, Sim. Seja ele mau ou bom. Porque o Senhor, esse com letra maiúscula, a seu tempo te fará justiça. Então é o seguinte, tem que ser fiel, seja ele bom ou bom. Mas é assim, dentro do meu trabalho, de tudo aquilo que eu fui formado para fazer. O cara não vai entrar no meu trabalho e fazer uma mentira para o meu cliente. Eu levanto da mesa. Opa. Ó, ele está falando que vai... Eu não estou falando nada. O meu trabalho é esse aqui, eu estou fazendo para o senhor. Porque, às vezes, você se arrisca para uma pessoa que tem uma condição extremamente mais confortável que a sua e depois te deixa na mão e você acaba assumindo o BO. Porque você assume e assina embaixo numa coisa. Mas esse daí é aquele, vamos pensar assim, aquele corretor que hoje não fica no mercado, né, cara? Ou tem que ficar se escondendo, né? Ficar se escondendo. Eu posso andar na rua eu também não... de boa, ando na rua de cabeça erguida. Agora, Gerry, é o seguinte, você me prometeu aí uma história engraçada. Que eu falei, você vem, mas... Tomara que seja engraçado, né? Pra mim foi muito engraçado, né? Porque... A gente vive Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio aí? Você sabe que hoje a fiscalização do Cresce hoje, ela não é mais ostensiva, né? Geralmente é por denúncia, né? Não, ela tá vindo pelo teu anunciozinho na internet, irmão. Isso, também. Então tem que abrir o olho. Aquele que está ilegal aí, que fique esperto. E houve algumas situações que aconteceram, né? Eu estava gerenciando um plantão e o corretor me ligou desesperado. Eu vi que estava acontecendo alguma coisa. Eu achei, como eu já presenciei, já vi assaltos em plantão e tudo. Você falou, pô... Alguma coisa está acontecendo com ele, estava muito agoniado, desesperado. Caiu peguei o carro, fui lá, no empreendimento aqui da Vila Oliveira. Quando eu chego lá, eu vejo um carro parado e tal, e eu não vejo o corretor na mesa, as coisas dele tudo lá em cima, e procurei. Plantão aberto, Deus dará. O cara estava escondido atrás de uma mesa lá, escondido, desesperado, agachado. Falei, o que está fazendo aí? Ele falou assim, olha lá o carro lá na frente. Eu falei, o quê?
a fiscalização chegou e o rapaz que estava comigo aqui, que tem o Cresce definitivo, saiu e eu não tenho, eu tô sem o Cresce. Eu falei, tá, mas qual o problema, né? Falei para ele. O carro que chegou ali, ó, é da fiscalização. Eu falei, mas... Eu falei, não, peraí. Vamos começar. Aí eu falei, vamos começar de novo. Você está falando da fiscalização do Cresce? Ele falou, é. Eu falei, não, levanta daí, vem cá comigo. E ele debaixo da mesa, né? Falei, ele lá escondido, eu falei, vem aqui, vamos dar uma olhada. Eu falei, o que você está lendo ali na lateral do carro? Ele olhou assim, CREA. Eu falei, então, é CREA. Aí é o Conselho Regional dos Arquitetos, Engenheiro, Arquiteto. Urbanista. Engenheiro, Arquiteto e tal. Esses caras aí estão aí para fiscalizar a obra, o engenheiro, ver se está tudo ok aí, como é que está o andamento da obra. Só que o carro é igualzinho, é preto ou escrito em dourado. Do Cresce, não é esse aí é do CREA. Isso aí isso não tem nada a ver com você, não. Você comeu bola. Aí ele ficou assim, muito sem graça, muito todo agoniado. A partir de agora ele já estava com vergonha, né? Mas ele tirou o Cresce depois, né? Tirou o Cresce. Tirou o Cresce, então tá. Então tirou o Cresce. E aí, só que naquele momento eu falei assim, eu não acredito, cara. Se eu comentar isso na imobiliária... Você saiu de longe, né? Se eu sair na imobiliária e falar isso, cara, você vai virar motivo de chacota lá, meu. Os caras vão gritar para você direito, é o CREA aí. Então mas o cara achou que o cara podia até entrar no stand e ver ele lá debaixo da mesa, né? Então, ele ficou escondido lá. Tá. Outra situação muito engraçada que eu estava num empreendimento, no Montalcino, não vou falar o nome dele, mas é assim, o Cresce chegou, só que o estacionamento ficava na lateral e quando o fiscal chegou na frente, ele tomou aquele susto, ele olhou e olha que esse rapaz, se ele vier ver esse podcast, ele vai lembrar que sou eu. É um cara que, acima da média, muito legal. E ele, quando ele viu, ele deu a volta logo atrás dele, saiu na porta de trás assim, entrou no decorado. Cara, esse cara deu um 100 pulo na grade que protegia a janela do quarto infantil, que dava para a obra do empreendimento, sabe? Mas esse cara tinha 1,90 m, 1,90 m e pouco, ele era grandão, magrão, mas ele enfiou o pé, ele arrancou a grade, cara. Olha o desespero do cara. Ele arrancou a grade e foi lá para dentro da obra, ele ficou lá até o fiscal ir embora. Só que é o seguinte, as coisas dele ficaram lá, o fiscal chegou, sentou na mesa dele. Mas ele não botou aquele chapeuzinho de obra lá, nada. Ficou virando cimento lá. E aí não adianta nada, porque o fiscal é assim, ele chegava, abria o computador, cara, e esquece, ele colocava o bloco dele de multa ali do lado. Na mesa do cara, cheio de etiqueta, tudo assim, folder, as propagandas, o computador dele ali. E o nome e telefone do cara na etiqueta. E aí ele correu, cara. E eu falei assim, meu Deus, que desespero, mas aquilo ali eu nunca tinha visto. Eu já vi gente correr tudo que é jeito. Mas dá um 100 pulo. Dá um 100 pulo. Arrancar a grade da janela, que é de drywall, né? As portas. E arrancar a grade e sair correndo um homem daquele tamanho e ir para a obra, cara, e ficar lá até o fiscal ir embora, isso é inesquecível. Não tem como. Eu já vi gente correndo tudo que é jeito. Mas o bom é que o susto fez ele tirar o Cresce, né? Fez. E ele é um baita os dois, né? E ele é um baita de um corretor. Faz tempo que eu não o vejo e tal. Ele é gente boa. Né? Um dia eu cheguei no plantão, tinha lá um ovo de Páscoa da Cacau Show de 1 quilo. Presente, um cartão para mim. Aí, olhar o cartão, fulano e tal. Isso aqui é um presente para você, por tudo que você me ensinou aí. Pá. Eu entrei aí sem saber de nada. Você sentou na mesa com o cliente comigo, você nem ganha comissão disso e tal. E você foi muito gente boa. Isso é um presente. Cara, acho que foi a primeira vez que eu comi um ovo da Cacau Show de 1 quilo, cara. Depois não comi de novo. Você sozinho, cara? Não. Levei para casa, né? Levei para casa. Mas é assim, ele ficou muito agradecido, tá? Esse cara é muito gente boa. Mas até depois ele voou. Nossa, volta e meia ele chegava no plantão lá, documentação do cliente, tudo para tirar cópia. Ficava ali na fila com a gente das máquinas para tirar cópia, tudo. Já estava voando sozinho, ele é inteligente. Isso que é legal, né, cara? A gente só deu um empurrãozinho porque a gente já estava ali, a gente tinha obrigação de saber. Mas ele acabou desenvolvendo bem, foi para outros negócios aí, né, no ramo imobiliário, tá bem. O cara é bom de 100 pulo também, né? Mas também da altura que ele estava. Ele levantava a perna, o quadril dele ficava na altura da janela, assim, ele era altão, tudo. Mas, gente boa, mas passou por uns sufocos com o negócio da fiscalização. Fiscalização. Né? Né?
Eu também já saí correndo, já trabalhei um tempo, né, na clandestinidade, mas é igual o Marcelo Bonanata fala, ele fala assim que o engenheiro se forma para ganhar dinheiro, para ficar rico, o médico se forma para ficar rico, o dentista, o corretor ele é o único cara que quer ficar rico primeiro antes de se formar, ele vai trabalhar ilegalmente. Fala, não, você tem que trabalhar legalmente. Independente de chegar fiscal, para a segurança do teu cliente, se ele pedir a tua carteirinha, está aqui. Hoje em dia é muito no celular, né? Também tem a carteirinha no celular. Mas tem que tirar o Cresce. Tem que ser um profissional. Mas isso que você falou, eu já comentei no podcast anterior, né? Eu ainda acho que o profissional corretor de imóveis, cara, eu acho que eu ainda sou a favor de uma lei que nenhuma escritura seja passada sem a presença do corretor. Sim. Eu acho que... Não estou dizendo... Até o cara, mas aí você vai... O cara vai ter advogado porta de cadeia, vai ter corretor porta de cadeia. Eu falo, não é essa questão, cara. Você sabe que já teve pessoas que venderam o imóvel com aquela placa lá, direto com o proprietário. E tiveram problema. E vieram procurar para mim, tirar umas dúvidas mas comigo. Eu também. Falei, olha, você que vendeu aquela casa, tal, então... E agora está dando problema, tal. Eu queria uma orientação. Falei, olha, eu vou cobrar a mesma comissão que o corretor cobraria para vender, cara. Não, mas aí você não vendeu a casa, eu já vendi. Falei, então você vendeu, mas você vendeu particular. Eu vi a placa lá. Então, assim, você não é corretor, cara. Você pode ser dono do imóvel, beleza. Mas quando você coloca uma placa direto com o proprietário, você automaticamente me excluiu. Então, na hora de qualquer negócio que você precisar fazer aí, não sou eu que vou correr. Não dá, né? Não tem coerência. Você é a favor disso também? Do quê? De a gente legalizar essa situação? Sim. Sabe? Sim, porque é exigido tanta coisa do corretor. Tem que começar também fazer dessa forma, né? Tem que ter um corretor. Igual cada coisa. Você chega no escritório do advogado hoje, você quer falar com ele, tirar algumas dúvidas? Você paga. Ele vai falar assim, fala com a minha secretária primeiro. Você vai no médico? Pagar. Para consulta, paga. Então, assim, por que eu vou fazer? Não tem porquê. Tudo bem, há casos e casos. Né? Às vezes uma dúvida simples, uma pessoa vem tirar, mas ela tem que saber que tudo existe é o meu trabalho. Não, eu sou a favor, é o seguinte, qualquer escritura, você não vendeu, mas ele vai ter que procurar um corretor. O que ele vai acertar, talvez não seja 6%, mas o corretor tem que assinar. Falou, tá, o senhor vendeu aí, vai me pagar X. Sim. Porque, cara, tem que acabar isso. O cara te procura depois do problema. Eu faço uma parte hoje documental aí para outros corretores. Eu achei como é que se diz, um nicho legal desses novos corretores, que não estou dizendo que eles não entendem documento. Eles estão voando, eles querem vender. Sim. Então eles procuram um cara que tem uma certa experiência e eu entrei nesse mercado. Sim. Eu atendo 4, 5 corretores que... Se eu souber de alguma coisa que eu fizer particular, né, porque eu posso vender particular, sou autônomo. Pode. Eu pago o Cresce. E eu souber que tem, e eu fechar um negócio, eu procuro você para fazer a parte da documentação. Eu faço... Porque hoje eu não tenho estrutura. Eu não tenho, na minha casa, eu não posso trabalhar como um escritório, eu não tenho essa estrutura. Então, mas eu faço quem esse tenha, trabalho, e isso tem um valor. Eu não posso chegar, Márcio, nós somos amigos pra caramba, faz um negócio pra mim aí. Não, isso tem que ser profissional. Eu faço porque eu gosto e eu ganho. Eu gosto muito de mexer com papel, acho que você já sabe disso, né? Minha vida inteira. Mas eu falo dessa lei aí, eu falo pro pessoal, gente, a gente tem que se organizar para que a gente tenha algo a mais, entendeu? Não é só quando vender bem, porque você só não vende bem, a gente também passa pelas dificuldades, você passou, eu passei. Esses dias um amigo nosso aí precisou fazer uma cirurgia do coração. 80 mil. Caramba. E um cara que já teve 80 mil. Falou, eu já tive esse dinheiro. Vendeu o carro para fazer, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu vejo essa questão de cresce jurídico. Eu não sei, que cria um MEI, a questão de MEI para corretor de imóveis. Todo mundo tem um MEI para pagar, um INSS, sabe? Mas daí vai estourar... Mas tem corretor que leva uma vidinha mais simples. Se ele estourar, ele paga mais. É uma questão simples. Sim. Não, porque senão ele tem que virar limitar. Gente, não é isso. É criar algo que o corretor de imóveis, lá na frente, você sofre um acidente de carro, você não tem nada. O que você tem? Não.
A gente falou de investimento. Você tem o quê? E aí você acaba sabe, até um trabalho para a família, né? Sabe? Aí o cara, mas isso daí não vira. Eu falei, gente, não é que não vira, é a gente começar a criar um movimento. Sim. Começar a criar uma raizinha aí que o negócio vai crescendo e alguém enxergue isso. Eu não sou contra o Cresce, não. Você tem um cara, porque o Cresce não deu. Falei, gente, Cresce é outra coisa. A finalidade dele é fiscalizar. Fiscalizar quem tem Cresce. Ele tem que pegar o cara que está lá. Falei, não, até porque não é só tirar o Cresce que você vira um corretor, né? Você vira corretor no dia a dia. Sim. No seu trabalho, nas situações que você passa. O Cresce é um documento que te autoriza a ter uma profissão credenciada. E ele organiza. Exatamente. Então, é uma forma de você estar honestamente trabalhando identificado e tudo. E tem benefícios lá de você... Aí depois você vai buscar o conhecimento, o know-how todo trabalhando, né, com as dificuldades que vão tendo, então aí você se forma, mas tem que ser organizado. Quando eu voltei dos 5 anos e meio que eu estava parado, eu fiquei com uma dívida lá, né, porque eu fiquei numa depressão. Até isso a gente fica. Eu fiquei numa depressão muito profunda, tudo que eu tinha virou um boné velho, então o que acontece? Eu precisava colocar em dia. Eu fui lá e vi quanto é a minha dívida. E eu vou falar para você uma coisa, cara. O chat do Cresce é muito eficiente, cara. É eficiente. Eu consegui uma negociação. Foram muito gentis comigo. Consegui dividir a dívida em 29 vezes lá. Perder de vista. Por quê? Porque eu precisava me legalizar. Hoje estou legalizado, tudo e tal. Porque me deram o suporte necessário. Então isso eu não tenho o que reclamar, mas tem que fazer. Até porque hoje, até para tirar a Cresce, hoje está mais barato do que na época que eu tirei. Sim. Né? Que foi inclusive o Cury da Cidade Móveis que ajudou a gente lá para tirar. Era mais caro e não eram muitas escolas que tinham, eram poucas. Eu tirei lá na Pamplona, no Hebraí. No prédio do Cresce mesmo. Fiz na Universal, colégio, Instituto Universal. Instituto Universal. E aí começou a aparecer algumas outras escolas. Mas eu tirei lá no Hebraí e na época era mais caro, era mais trabalhoso e tal. Né? Mas tem que ser feito alguma coisa, né? Eu acho que sim. Algo que a gente, sei lá, se você for analisar, não vai ter aposentadoria por corretor, né? A não ser que você... não, tem que pagar a parte, né? Tem que pagar a parte. Tá. Estamos chegando ao final, gente. Fique chateado não. Sexta tem mais. Bom, você é mogiano nato, né? É mogiano? Não. Você é de onde? Eu sou meio confuso também. Meu pai era meio complicado. Eu nasci em Realengo, no interior do Rio de Janeiro. Você é carioca, mano? Então, nasci em Realengo. Meu pai foi, se eu não me engano, 1 ano depois, uma coisa assim, foi a Santos Dumont, me registrou lá, porque não sei se não tinha cartório no Realengo. Só que ele me registrou como nascido em Santos Dumont, Minas Gerais. E no dia 15 de novembro. Só que a minha mãe falou, Geraldo. Ele nasceu no dia 24 de novembro, agora já está registrado. Então eu nasci em Realengo, dia 24 de novembro. Meu pai registrou em Santos Dumont, Minas Gerais, no dia 15 de novembro. Deu errado. Dá para arrumar, não? Aí, você nem quer mais. Eu arrumei na rede social, né? Porque você é carioca, todo dia mineiro... 15 todo dia 15 me mandavam parabéns, 15 de novembro me mandavam parabéns, a loja mandava e tal. Aí chegou uma hora que eu falei, vou mudar isso aí. Aí mudei lá na rede social, minha data de nascimento, dia 24 de novembro. E algumas lojas também, porque a data correta mas é essa. Mas de Mogi você tem quantos anos? Não, mas eu vim para cá com 4 anos de idade, eu tenho 58. Tá. Eu tenho 54 anos de Mogi. Então me responde uma coisa, o melhor e o pior de Mogi? Cara, que pergunta difícil, hein? O melhor de Mogi é Mogi, cara. Eu sou apaixonado por Mogi. Adoro Mogi. Gostei. Eu trabalhava na Coelho da Fonseca, fui trabalhar em Sorocaba pela Coelho da Fonseca, mas eu vinha para casa. Eu adoro Mogi. Quando eu chego em Mogi, que passa lá, se eu estiver vindo de trem, passou da estação de Brás Cubas, eu fico feliz. Se eu estou vindo pela Dutra, quando eu chego ali no alto, ali que eu vejo Mogi, eu me sinto, eu estou em casa. Eu adoro Mogi. O pior. O pior de Mogi, eu não sei nem, aí não seria nem Mogi, seria o desleixo que se tem com alguns bairros de Mogi, que um povo que sofre pra caramba, sofrendo, né? Que Mogi, pelo padrão que ela tem de grandes construtoras vindo para cá, faculdade que ela tem, muito emprego que ela tem,
ela tem lugares de esgoto de céu aberto ainda. Eu acho isso inadmissível. Linha da pobreza, né? Tem gente ainda... E, por exemplo, você vai em bairros, como você vai aqui para o Rio Acima, chega uma hora que acaba o asfalto. Aí depois começa, você anda de terra, depois começa o asfalto de novo. Aí, então, e esse povo aí? O ônibus é a cada 2 horas. A cada 2 horas um ônibus. Cara, esse tipo de coisa é a coisa que me entristece em Mogi. É o desleixo com determinados bairros que o povo tem, que o povo precisa de uma condição melhor de condução e de viver, né? Eu acho que esgoto a céu aberto numa cidade como Mogi é inadmissível. É uma cidade muito importante. Ela tem uma importância muito grande para o estado de São Paulo. O saneamento é educação, né, cara? Sim. A educação começa com saneamento, né? Sim. Não tem... Eu acho que tinha que ter mais escola período integral, sabe? Que é para tirar essa molecada da rua. Então, acho que Mogi falta pouca coisa, cara. Falta mais atenção de quem pode fazer do que a cidade em si. A cidade é maravilhosa, eu adoro Mogi. Eu também, eu falo... essa pergunta eu vou fazer para todos, entendeu? Tá. Mas eu falo que Mogi está perdendo um pouco a identidade, né? A gente não é mais a terra do caqui, a gente... O esporte a gente não tem praticamente, o que tem é... Com toda a infraestrutura que eles investem, né? Uhum. Mas eu falo, a cultura, né? O outro convidado pegou muito na cultura, ele acha que a gente tem essas festas aí do Palmito, fala, festa para 15 minutos, o cara bota, desce a rua, acabou a festa, não é... Exatamente. Né? E você vê que Mogi, você consegue... uma população muito grande que tem em Mogi hoje, são de pessoas que vieram de fora. De fora. Porque pessoas gostam de Mogi, já passaram por aqui, já vieram aqui, falaram, pô, um dia eu vou morar aqui, ou vou comprar aqui. Eu acho que a gente precisa criar uma identidade de cidade de alguma coisa. Suzano é flores, a outra, né, tem aquelas coisas. A gente pensa que está meio... Cidade do quê? Né? Ela falta essa identificação Mogi, mesmo. Cidade do quê? Mas eu, né? A gente tá... com tudo que ela tem, eu vou falar para você, eu não sei se eu sou bairrista ou não, mas eu amo Mogi. Eu falei no outro podcast, falei, olha, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei em grandes empresas, né? Mercado corporativo, Bahia Sul. A gente fui para Vitória, para o Rio também. Sim. E quando a gente é novo é engraçado, né? Eu saí falando mal de Mogi. Falei, Mogi, não sei porque eu nunca saí, igual você. Eu nunca tinha saído de Mogi, né? Então você sai com aquela esperança de estar num lugar. Cara, não demorou, né? Não demorou, cara. A hora que eu vi Bahia, eu trabalhei na Bahia. Cara, eu falei, Mogi é fantástico, cara. Aí você já fala... Não. Quando eu vendo um imóvel, eu vendo Mogi, cara. Eu gosto de Mogi. Eu falo bem da cidade, eu falo bem tranquilo, porque eu conheço nome de rua até umas horas, eu conheço bastante. No corretor não conhecer, né, cara? Mas eu conheço bastante. Então eu falo muito bem de Mogi. Eu gosto, porque não é porque eu estou vendendo o produto aqui, não. É porque eu gosto da cidade mesmo. É fácil falar, né? Eu acho que a segurança legal. É aquilo que a gente fala, né? Eu penso o seguinte, eu não tenho nada de político, mas assim, a grana vem. Depende do que você vai fazer. Aí um prefeito... Não questiono os prefeitos, eu acho que todos foram... Cada um fez uma coisa de importante. Não tem essa, não gosto de fulano, ciclano. Não é isso. Eu acho que cada um escolheu um caminho e fez, né? E hoje eu acho que o próximo que vem enxergue isso que às vezes a gente está comentando aqui, né? O outro convidado comentou, você comentou, eu estou comentando. Porque eu tenho que direcionar mais os meus recursos para a periferia. O povo do centro está satisfeito. O povo dos bairros nobres estão satisfeitos. O que eu estou fazendo para aquele povo que está mais afastado, né? Tem que olhar mais para esse povo. E isso atrai mais investidores, né, cara? Não custa, né? Fala, cidade que falta pouco. Eu acho que Mogi, igual você falou, falta muito pouco para... Né, agora a questão da identidade, né? Vamos trazer uma nova identidade, ou uma cidade... né, você vê aquele centro ali, esse pessoal cadeirante, podia mudar aquele centro, né, fazer uma coisa para esse pessoal, né, algo diferente. Né? 3? 2? Posso finalizar?
Então, Gerry, meu amigo, suas ponderações, espero que você tenha gostado de participar, tá? Eu gostei porque eu estou revendo o amigo aqui, que eu considero de muitos anos, embora a gente se viu muito pouco esses anos, né? Até porque Acho que teu foco estava mais susto, em terceiro, né? Para você foi um susto, né? Falou, o cara me chamar. Foi, imagina, nem me acho digno de imagina, mas fico cara, muito satisfeito. Você está na minha lista aí. Fico satisfeito e é o seguinte, torço você é o segundo, você é o segundo aqui. Torço muito para que dê certo, né? Porque eu, como eu te falei, eu gosto muito de podcast, eu assisto muito, né? O que fala muita besteira, muito palavrão, tudo isso eu tô fora. Não, mas é assim, quando convida pessoas, né, com uma certa relevância na sociedade mesmo, né? Então eu acompanho bastante, né? Eu gosto muito. Eu gostei muito da tua vinda, acho que você esclareceu muita coisa legal. Cara, eu só falei assim do que eu vivi mesmo, né? Eu não sou um expert, até porque podia estar bem melhor se eu fosse tão bom assim. Mas é assim, existem aquilo que eu falei para você, existem escolhas, né? Na vida. A gente acaba fazendo escolhas erradas e existe um período para se pagar isso aí. Mas na hora que tiver o pagamento pronto, as coisas começam a retornar. Eu acredito muito que vai chegar uma hora que as coisas acontecem. Mas independente disso, eu torço demais aqui por você aqui. Eu agradeço. Você é um cara acima da média, compartilha aí do nosso trabalho aí tudo, e espero que esse podcast aqui... Você sabe que o podcast, a intenção do Café com Chefão é um projeto da gente conseguir levar esse programa para fora de Mogi, para outros estados. A minha intenção, as pessoas podem falar, o cara é louco, não sei o quê, não é. Eu quero entender o mercado imobiliário de cada estado, cara. Eu acho legal. Sim. Eu quero saber como que o cara do Nordeste vende, né? O cara que tem que não tem a estrutura que a gente tem, né? E conseguir passar mensagens que as pessoas que acham uma interação, né? De outros estados. Sim. Então, o podcast Café com Chefão é isso. A gente uma troca de experiência também. Exatamente. Né? A gente pode aprender muito com o cara que trabalha no litoral, o cara que trabalha... Né? Exatamente. Eu gostei demais de trabalhar no litoral, muito. Eu penso muito nisso, de eu conseguir levar uma mensagem para fora. Né? O final é com o chapéu do chefão, né? Isso aí sim, aí ficou chique. Então é isso aí, gente. Hoje nós entrevistamos o nosso amigo Gerry Adriani, né? Tivemos o prazer de receber Gerry Adriani, né? O verdadeiro, né? Segundo ele. E espero que vocês tenham gostado e continue seguindo a gente. Quem puder, por favor, se inscreva no canal. E em breve quem quiser fazer recortes também, recortar o que o Gerry falou, o que eu falei, postar, com certeza vai estar contribuindo não só para a gente, como para a carreira do Gerry também, que é uma pessoa que eu gosto muito. E é isso aí. Vamos pro próximo. Gerry Adriani. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer conhecer a tua família aqui, conhecer esse lugar. Torço muito por você. Não, vai dar certo.